O homem natural tem como objetivo vencer, tem como objetivo ser o primeiro, ser o mais importante, aquele que está à frente e que é um sucesso. Mas vamos olhar para Jesus e vamos compreender que o caminho da cruz é o caminho contrário à mente natural. Mesmo depois dos discípulos verem o ministério de Jesus Cristo, ouvirem a sua palavra e verem os sinais que ele fazia, eles ainda não haviam compreendido. No caminho de Emaús, nós já conhecemos a história. Jesus ressuscitado caminha com eles, mas eles não o reconhecem. E veja o que eles pensaram a respeito da cruz e da morte de Jesus. Está no Evangelho de Lucas, no último capítulo do Evangelho de Lucas. E está assim no versículo 19. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles esperavam que Jesus redimisse Israel. Nós somos assim muitas vezes com Cristo. Com Deus, esperávamos que Deus fizesse desta maneira. Esperávamos que Jesus nos ajudasse desta forma, ou fizesse as coisas do nosso modo. A razão é que queremos sempre as coisas do lado da vitória e do sucesso, mas a cruz é o caminho contrário. A cruz é exatamente o caminho contrário da nossa mente. Está em total contramão. Portanto, eles esperavam um Cristo político, um Cristo que trouxesse poder sobre a nação de Israel. Eles sempre sonharam com isto. Mas não compreenderam o reino espiritual de Deus, o reino espiritual de Cristo e a era da igreja. E somente depois que o Espírito vem em Atos e que começa a ensinar, dirigir, guiar, é que os discípulos puderam compreender plenamente o propósito de Deus na cruz. Veja que nos últimos momentos de Jesus na cruz, nós temos a seguinte passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 39. Jesus estava quase morrendo e os que estavam crucificando se manifestaram assim. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destrói o santuário em 3 dias e reedifica-o, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, rindo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Jesus que você segue, que você crê. Não é um Jesus de sucesso. A igreja que quer o sucesso, ela fará as coisas segundo a carne. E jamais compreenderá o que é adorar em espírito e em verdade. A igreja que quer fazer sucesso vai ter um falso Cristo. Vai fabricar um falso culto. E não vai compreender o evangelho e a obra da cruz. Na obra da cruz, nós, como filhos de Deus, morremos com Cristo.
Não devemos descer da cruz. Não devemos ceder àqueles que querem mostrar poder. Aqueles que falam de poder. Na realidade, o poder de Deus é por meio da cruz, pois ali se destrói o poder do diabo. Todo orgulho, toda altivez, toda sabedoria humana é desfeita na cruz com Cristo. Portanto, se você quer o sucesso, quer ir com a maioria, quer ir na corrente do mundo, você não compreenderá o Evangelho. Você compreendeu que o fracasso aparente de Cristo foi a sua vitória. Os discípulos também não compreenderam isto facilmente. No caminho de Emaús, estavam com Jesus ressuscitado, mas não o reconheciam. Exatamente assim conosco agora. Jesus ressuscitado pode estar com você e você não o reconhece. Assim, precisamos de ter os olhos abertos. No caminho de Emaús, os olhos só foram abertos quando partiram o pão. Somente quando você come plenamente a palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu, é que você pode ver o que Cristo fez. Ele não cedeu a nada. Ele permaneceu segundo a vontade de Deus. É que a nossa carne seja esmagada na cruz com ele. Não desça da cruz. Não salve a si mesmo. Cada pensamento seu que for salvo, que você salvar da sua vida natural, será para você mesmo um inimigo que pode derrotá-lo. Nós devemos morrer plenamente com Cristo na cruz e percebermos que isto foi feito, foi julgado por Deus há mais de 2000 anos. Quando morremos com Cristo? Quando Cristo morreu. Portanto, devemos entrar nessa realidade, participando e comendo somente o pão vivo que desceu do céu. Assim como os discípulos de Emaús, nós também vamos ter os olhos abertos e vamos reconhecê-lo. Reconhecê-lo como aquele que vive e é eterno. Mas o que vive e é eterno tomou a cruz e tomou o caminho do Calvário. Este não é um caminho largo. Não é um caminho em que os seus familiares dirão para você tomá-lo. Não é um caminho em que os seus irmãos, na chamada igreja fabricada pelo homem, dirão a você que você deve tomá-lo. Não, porque a sua carne escolherá a festa, escolherá o sucesso. E assim, muitos espíritos estranhos têm entrado nas igrejas e têm desviado muitos crentes do espírito de verdade. Veja no livro de Coríntios. Lá está escrito, na igreja, fale 2 ou 3 profetas. Quando um profeta fala, o outro cala. Você está na igreja onde há profetas que falam? Quando vocês se reúnem, lá em Coríntios diz que quando nós reunimos, nós devemos ser assim. Quem tem revelação, fala a revelação que teve. É assim na sua igreja? Ou a igreja é como um programa de auditório onde a carne apresenta suas coisas para Deus? Como você vai compreender, adorar a Deus em espírito e em verdade e ser um verdadeiro adorador? Deus procura verdadeiros adoradores. Não carne que trabalha para Deus, mas carne que foi crucificada. Passou pelo altar. Muito se fala no altar. O altar hoje não é púlpito. Não existe púlpito nas Escrituras. É a cruz de Cristo que existe. Este é o altar. É ali que nós ofertamos a Deus nosso corpo, alma e espírito. E é ali que nós renovamos a nossa mente. E nos livramos do mundo mau e perverso. Livramos da nossa própria mente má e perversa e enganadora. Para entrarmos na verdade, no reino de Deus e no amor de Jesus Cristo. Portanto, medite sobre estas coisas. Medite em tomar a cruz. Mas se você não negar a si mesmo, você não vai permanecer na cruz. Você vai sair dela. Assim que alguém bater-lhe numa face, você não dará a outra. Você não vai resistir à carne e vai devolver o que você recebeu. Assim você não está seguindo Cristo. Você está reagindo segundo a carne.
Compreenda, o eu é o motivo de todos os pecados. É no nosso ego que está a natureza da serpente. E somente a cruz de Cristo é que destruiu essa natureza maligna. Graça e paz a todos os que ouvem a verdade. A verdade não é popular. Pelo contrário, todos desejam fabricar um evangelho de porta larga. Um evangelho de caminho largo, de facilidade, de aprovação de homens. Mas nós precisamos de buscar a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus somente está em Cristo. Em Cristo há o Calvário, a cruz, a morte. Isto é terrível para nosso ego. Mas é a verdade. E é por meio da ressurreição de Cristo. Mas a ressurreição só vem depois da morte. Deus não unge carne viva. Deus não dá o seu espírito a odres velhos, nem derrama vinho novo em odres velhos. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo seja com todos os que estão em Cristo Jesus. Amém.